Nós vamos ficar de pé. Isso, dá um abraço no seu irmão aí, só para a gente se esticar, né? Nós ficamos um tempo sentados, estamos cansados. Ok, estica aí, isso, senão logo em seguida não é fácil. Okay. Assim, ok. Deixa eu deixar. Aí. Muito bem, muito bem. Pode sentar, irmãos, é só para a gente se esticar um pouquinho, que a pegada é grande, né? Vocês me deram esse horário. Não tem problema, vou tentar ser o mais didático possível, tá bom? Pode sentar, vamos orar. Pedir que Deus nos abençoe, tá certo? Pedir que Deus dê graça aí, isso, já deu para dar uma esticada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer esse momento, essa oportunidade de pensarmos as Tuas coisas. Dê graça para que, por amor do Teu nome, haja não só o entendimento da Tua palavra, mas a transformação advinda desse entendimento aconteça na vida de todos nós. Seja conosco e nos guie na Tua presença, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Enquanto você vai abrir em Hebreus, queria lembrar que eu vi ali, cara, já tentei de tudo para empinar pipa. Quando fui empinar pipa, meu piá está aí na praia. Comprei uma pipa pronta, ventando para dedéu, a pipa foi embora. Nós demos um jeito de perder a pipa. Fui lá em Cuiabá, fizemos a pipa, fui lá na igreja central de Cuiabá, o lugar mais alto que existe de Cuiabá, pois no dia que estava lá, não tinha um vento. Deus fechou os depósitos lá, eu saí correndo igual doido lá, eu falei, não tem, desisto, velho, ó, não tem jeito, não consigo fazer aquela pipa voar de jeito nenhum. Quem sabe se esse dia que tiver aí, faz a pipa, compra um ventilador bem grande e põe lá, que é para ver se eu consigo empinar essa pipa, porque senão vai ser muito difícil. Hebreus capítulo 3, verso 1. Eu vou pelas questões, há muita questão, quando fala de masculinidade, há muita questão disputável, ok? Como eu só tenho um momento, eu vou pelas questões indisputáveis. Elas são absolutamente claras na Bíblia. Hebreus capítulo 3, verso 1 diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, a primeira coisa que fica absolutamente claro para nós, ele fala aos santos irmãos, e fala que estes santos irmãos de cara, eu sei que está aqui uma referência à igreja de Deus naquele momento, homens, mulheres, crianças, todo mundo. Eu vou me concentrar exclusivamente nos homens nesse caso, tá? Então não há nenhuma disputa de que ele se refira também aos homens, não é exclusivamente a eles, mas é também a eles. Então os homens, eles atendem a um chamado celestial, porque a palavra que aparece aqui por vocação é literalmente chamado. Então, os homens têm um chamado celestial e eles atendem a este chamado celestial. Há muita coisa celestial na nossa vida e a carta aos Hebreus explora isso, esta celestialidade da nossa vida. Ela fala, por exemplo, do dom celestial, do santuário celestial, de coisas celestiais, da pátria celestial, de Jerusalém celestial. Há muitas coisas sendo evidenciadas da celestialidade da vida da carta aos Hebreus, e Paulo também diz dos lugares celestiais e das regiões celestiais. Parece que a gente precisa, ao atender esse chamado celestial, perceber que existe uma celestialidade na nossa vida. O próprio Paulo vai dizer que ele fala até chorando, em textos que nós conhecemos, que pessoas, repetidas vezes ele dizia isso, que andavam com ele, agora eram inimigas da cruz de Cristo, porque, entre outras coisas, só se preocupavam com as coisas terrenas. Gente que era terreno demais, gente que se esqueceu da celestialidade da vida. O próprio Senhor Jesus Cristo vai advertir quando ele diz: acautelai-vos por vocês mesmos, dentre outras coisas, para que vocês não sejam sobrecarregados com as preocupações deste mundo, para que aquele dia, quando Jesus voltar, não vos pegue repentinamente como um laço. Não tinha internet, não tinha fábrica, não tinha asfalto, não tinha avião,
não tinha nada dos sistemas que nós entendemos que pode trazer uma sobrecarga de ocupação à vida de cada um de nós. Entretanto, apesar disso, Jesus disse que eles, naquele momento, poderiam ficar de tal modo sobrecarregados que eles se esqueceriam de preparar o coração para se encontrarem com Deus, se esqueceriam de que nós somos peregrinos nessa terra, se esqueceriam de que nós estamos de passagem, que nós precisamos trabalhar preparando o nosso coração e o coração de todos aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade, porque um dia haveremos de nos colocarmos perante o Senhor para darmos conta de tudo aquilo que nós fizemos, de bem ou de ruim, por intermédio do corpo. Ele diz, pode haver este perigo da nossa vida ser terrena demais. Precisa haver uma identificação, uma estreita identificação do nosso coração com aquilo que é celestial. Por isso que é complicado você contratar um funcionário. Por isso que é complicado você entrar numa sociedade. Por isso que é difícil você fazer parte de uma comunidade religiosa, qualquer que seja ela. Porque pode haver uma disparidade, uma falta de afinidade, um não estreitamento dos ideais. E este é o risco que os homens podem ter, que todos nós podemos ter com as nossas diferentes ocupações, de não trabalharmos para estreitarmos os nossos laços com aquilo que é celestial. Por que é que eu devo fazer isso? Por uma razão muito simples. Paulo diz que se Jesus foi ressuscitado e nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, busque e pense as coisas lá do alto, porque é lá que Jesus Cristo vive, assentado à direita de Deus. Lá em Cuiabá, uma mulher perdeu sua filha, eu não me lembro agora se entre 5 e 7 anos, eu não lembro exatamente a idade. Ela tinha anemia falciforme, um problema genético no sangue. Ela perdeu, e uma das vezes que eu fui enterrar alguém da igreja, saindo do cemitério, estava eu, minha esposa, uma médica, vimos essa mulher deitada no túmulo num formato de cruz, com a boca no chão, completamente deitada, porque é lá que ela havia enterrado a sua filha. Eu disse, não foi aquela mulher que perdeu a filha com anemia falciforme? Ela falou, foi, a médica foi lá, porque num certo sentido era lá que estava a sua filha. Era lá que estava, mas ao mesmo tempo a gente sabe que também não estava, mas parte dela estava lá. Parte dela ficava lá, o coração dela estava lá, e ela se deitava porque o coração e a mente dela ficaram exatamente onde estavam aquela com quem ela tinha um estreito laço. O problema, ou a solução, é que quando nós olhamos para o túmulo, ele tá vazio. Jesus não está mais lá, ele é o nosso irmão mais velho, ele vive no céu, ele vive do lado direito de Deus, pessoalmente é lá que ele governa o universo, seja lá onde for, a direita de Deus Pai, além do fato de que ela é do lado direito. Mas é lá que o nosso irmão está. Meu pai morreu, tinha 12 para 13 anos. Morreu, a gente morava na Bahia. Eu me converti com 17 anos para 18 e sempre ficava no meu coração, um dia eu quero voltar lá. Eu não tive nem consciência de que eu me despedi dele. Beleza, já não tem mais, já morreu, já foi. Mas pelo menos quando você está diante do túmulo, você se lembra que ali é a sua origem, é alguém que você tem apego, é alguém onde você está o seu coração, é alguém que você tem estreita afinidade, e é por isso que muitas pessoas tentam voltar naquele lugar onde as pessoas que eram entes queridas nossas faleceram, porque de alguma maneira elas estão lá. Eu sei que elas não estão, mas eu sei que também elas estão. Eu não preciso voltar ao túmulo vazio, porque Jesus não está mais lá. Jesus está do lado direito de Deus, e toda vez, ou aliás, quando nós nos convertemos, o nosso coração e a nossa mente precisa estar no céu, precisa estar voltado para o lado direito de Deus, porque é lá que o nosso irmão vive, é lá que eu quero olhar o meu irmão mais velho, é lá que ele cuida de mim, é lá que ele pensa de mim, meu coração está junto com ele, porque eu tenho um estreito laço de relacionamento com ele. Então, os homens bíblicos, eles precisam ter a sua mente voltada para os céus. Por isso, Paulo diz que ele era prisioneiro no Senhor. Por isso, ele diz que a gente deveria andar de acordo com esta vocação. Então, se Jesus Cristo está do lado direito de Deus Pai, e é lá que ele vive,
Eu gosto muito daquele... É só olhar essa falta de celestialidade na vida. Quais os hinos, ou as músicas, melhor dizendo, sem hinos. Quais as músicas que falem do céu? Tem o Céu, Lindo Céu, que é uma música que eu gosto demais, e sempre que eu pedia para as pessoas cantarem essa música, Céu, Lindo Céu, elas diziam assim para mim: pastor, mas Céu, Lindo Céu, eu não gosto de cantar porque me lembra velório, me lembra a morte. Não, irmão, me lembra a vida. Porque é lá que Jesus Cristo está. A gente quer falar de celestialidade da vida, resgatar a masculinidade só é possível quando nós resgatamos a celestialidade da nossa vida. Porque só é possível determinar os papéis de quem nós somos, a nossa identidade, qual é a nossa função aqui na face da terra, quando isso é colocado à luz do celestial. Agora a gente quer a celestialidade da vida, mas a gente só canta da terrenicidade da vida. A gente só canta sobre o terreno, a gente só canta sobre a terra. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa. A gente quer ganhar território, a gente quer avançar, a gente quer pensar na terra e se esquece de olhar para o céu. Quais as músicas que falem do céu? Céu, lindo céu, fala do céu. É para lá que nós estamos indo, porque é lá que nosso irmão está. A carta de Hebreus, que nós acabamos de ler, o verso 1, diz que a gente deve resgatar, atender a esse chamado celestial, considerando atentamente. A palavra considerar, eu vou trazer aqui a versão do texto majoritário. Diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem a mente. Considerar atentamente significa fixar a mente em Jesus Cristo. É a mesma palavra que o próprio Jesus dá quando ele diz: observem os corvos, os quais não semeiam e não ceifam. Observem os lírios, eles não fiam e não tecem. Observe, preste atenção, fixa os seus olhos nestas coisas. Não desvie a atenção de vocês, que não haja distração mental. Se vocês prestarem atenção nestas coisas que eu estou dizendo na vida de vocês, sem distração mental, obviamente a ansiedade vai diminuir. Então eu fico me perguntando se é a distração mental que gera ansiedade ou é a ansiedade que gera a distração mental. Ele diz: fixem o olhar de vocês nisso e alguma coisa de ansiedade vocês vão tirar da vida de vocês. Então o autor aos Hebreus diz assim: fixem o olhar de vocês. Não é só considerar, é fixar os olhos e a mente de vocês em Jesus. Porque Ele é o nosso apóstolo, diz o verso 1. Jesus, Ele é o nosso apóstolo, aquele que foi enviado do Pai. Isso foi um problema para a vida dos fariseus. O próprio Jesus Cristo disse: olha, eu falo a verdade, vocês me odeiam porque eu falo a verdade, e vocês dizem que o Pai de vocês é o mesmo Pai que eu tenho. Se nós tivéssemos o mesmo Pai, vocês ouviriam aquilo que eu tenho para dizer, porque o que eu tenho para falar, eu não falo de mim mesmo, eu falo do meu Pai. Então fixa o olhar, porque o apóstolo é o enviado do Pai. Era eu e 2 irmãos. Sou caçula. E é sempre um problema, eu cresci com essa dificuldade de falar a verdade. Meu pai dizia para minha irmã: eu vou lá na padaria e volto. A minha irmã dizia. Meu pai falava: é para ir na padaria e voltar. Não é nem para virar nem para a esquerda, nem para... vai na padaria e volta. Você entendeu? Eu entendi. Geraldo, vem cá. Lá vinha eu. Eu vou mandar o Geraldo junto, porque quando você voltar, eu vou perguntar onde é que vocês passaram. E se ele me disser que vocês não foram na padaria, nós vamos conversar. Tudo bem? Vocês entenderam? Entenderam. Eu não tinha nada a ver com a história, velho. Eu nem queria ir na padaria, mano. Aí vai lá, eu na padaria, passava na casa da Maria, da Margarida, jogava bola, passava não sei aonde, e eu dizia no meio do caminho: vem cá, mas por que você está fazendo isso? O pai vai me perguntar, o que você quer que eu diga? Eu vou dizer, se o pai perguntar, eu vou dizer, porque vai que ele sabe, vai apanhar nós dois juntos. Se você está fazendo o que o pai não disse que era para fazer, você se acerta com ele, eu não tenho nada a ver com a história. Você entendeu? Não, entendi, passava na padaria e comprava um pão de coco para mim. Não, eu como pão de coco, mas eu vou falar a verdade. Chegava em casa, perguntava: onde é que vocês foram? E ela dizia. Aí eu fui para lá, na padaria, e voltei. Passou em algum lugar? Falei: não. Geraldo, vem cá. Lá vinha eu. Vocês foram na padaria? Fomos. Passaram em algum lugar? Passamos na casa da Maria, jogamos bola, fomos não sei aonde. Foi uma maior confusão.
Eu cresci assim. Dá para ver que meus irmãos me amavam. Talvez por isso eu me identifique muito com a história de José do Egito. Jesus era um apóstolo do Pai. A gente precisa fixar o nosso coração nele, nos céus, porque ele veio falar e mandar um recado do nosso Pai. Quando a gente chegar diante do nosso Pai, ele vai perguntar para nós: você ouviu Jesus, o seu irmão mais velho? A única diferença entre a minha história e a história de Jesus é que eu sou mais novo e Jesus é o mais velho. E ele vai perguntar para nós: para onde vocês foram como homens? Fizeram o que tinha que ser feito? Fizemos. Jesus, vem cá. Eles fizeram? Ele não é só nosso Pai, ele também é nosso sacerdote. E no capítulo 2, verso 14, ele diz, porque ele começa o capítulo 3, verso 1, dizendo por isso. Então é uma conclusão de um raciocínio. O verso 14 ele fala, a partir daí, qual é o raciocínio? Este Jesus, que é o sacerdote, ele diz, olha, nós temos participação com ele comum de carne e sangue. E a expressão em grego aqui começa ao contrário, de sangue e carne. E todos os comentaristas concordam que isso é uma demonstração de que nós temos vínculo de sangue com Jesus Cristo. Ele é nosso sacerdote, ele destruiu a morte, como diz aí no verso 14, aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E aí Jesus trouxe tranquilidade, então, ao nosso coração. E é por isso que no capítulo 3, verso 1, ele diz que nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus, que é o apóstolo enviado do Pai e o sumo sacerdote. Aquele que matou a morte, aquele que venceu o diabo e trouxe com isso tranquilidade à vida de seus irmãos. Por isso ele diz lá em Apocalipse: eis que estive morto pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então eu devo colocar o meu coração e fixar a minha mente, atendendo ao chamado celestial, em Jesus, porque ele é o enviado do Pai e ele é o nosso sacerdote. Mas mais do que isso, ele é o nosso grande terapeuta. Você vai dizer que eu estou falando coisa de psicologia, eu vou dizer que não. Jesus é comparado com Moisés. Há dois tipos de fidelidades. Os dois são fiéis no capítulo 3. Capítulo 3, verso 2, Jesus é fiel, o qual é Jesus, exatamente, o qual é fiel àquele que o constituiu, é fiel a Deus, né? Como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Percebe? Moisés e Jesus são fiéis. Entretanto, existe uma diferença entre Moisés e Jesus, porque Jesus é maior do que Moisés. Em que sentido? Jesus é quem estabeleceu a casa de Deus, e Moisés não, foi ele quem constituiu essa casa, é isso que diz o capítulo 3, e Jesus é o Filho de Deus, e Moisés não, Moisés é servo. Então, Moisés tem todo um know-how. Todos os livros do Antigo Testamento foram construídos à luz ou sob os auspícios de Moisés. Era o grande cara do Antigo Testamento, tanto que ele aparece no Monte da Transfiguração junto com Elias. É o herói dos judeus. Moisés falava face a face com Deus, teve uma vida relativamente longa, morreu com 120 anos, viveu de uma velhice saudável, pois a Bíblia diz que quando ele morreu, sem que se lhe escurecessem os olhos, nem se lhe abatesse o vigor, com 120 anos. E Moisés foi o privilégio de ter sido sepultado diretamente por Deus. Então, apesar de Moisés ter todas essas características, na sua servilidade, no capítulo 3, verso 5, diz qual era o tipo de servilidade de Moisés. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Entretanto, a palavra que aparece aqui para demonstrar a servilidade de Moisés não é doulos, que nós estamos acostumados, mas é terapon, de onde vem o termo terapia. Então, Moisés foi o primeiro grande terapeuta que nós temos no Antigo Testamento. Você vai dizer isso é coisa de psicologia? Tem nada a ver com psicologia é coisa de 100 anos para cá. A gente é que deixou isso para trás. A servilidade de Moisés era uma servilidade terapêutica. Eu nem estou explorando o fato de que a Bíblia diz que ele era o mais manso de toda a terra. E quando nós olhamos no modelo de Jesus, no Evangelho de Marcos, a gente sabe que cada evangelho dá uma ênfase especial a um ministério ou uma característica de Jesus, e Marcos fala de Jesus sendo servo, a humanidade de Jesus. E logo nos primeiros capítulos diz que Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. E o termo que demonstra, que é traduzido para nós, para cura, para demonstrar parte da servilidade da vida de Jesus, é o termo terapon, exatamente o mesmo termo de Moisés, que é de onde vem o termo terapia. Jesus é o nosso grande terapeuta. E a Bíblia diz que Jesus,
Ele mesmo fala: eu sou manso e humilde de coração. O problema nosso é que a gente simplesmente deixou de se utilizar dos nossos dois grandes primeiros terapeutas, Moisés e Jesus, ambos exercendo terapeuticamente a sua servilidão através da mansidão. Como o reverendo estava falando, o verdadeiro servo é aquele que é manso. Nem dá tempo de explorar isso, em outra oportunidade a gente vai estudar sobre mansidão. Então, o ponto é que Jesus, o nosso grande sacerdote, lá em Hebreus capítulo 3, a gente deve fixar, considerar atentamente fixar a nossa mentalidade em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso apóstolo, Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele é o nosso grande terapeuta maior do que Moisés. Mas, pasme, do mesmo jeito que Hebreus diz que a gente deve fixar a nossa mente nos céus, porque é lá que Jesus Cristo vive, é lá que Ele habita à direita de Deus Pai com estas qualidades, o mesmo termo aparece lá em Hebreus capítulo 10, dizendo assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. A palavra que aparece lá, considerarmos-nos, no texto majoritário, é exatamente a mesma palavra que aparece no capítulo 3, verso 1, para fixar a nossa mente nos céus, mas agora em Hebreus capítulo 10, fixem a mente de vocês na igreja. Porque homem que é homem tem um coração no céu e outro coração na igreja. O coração no céu, para nós não perdermos o nosso vínculo, a nossa estreitabilidade, para não perdermos os nossos laços. E um coração na igreja, para que os nossos irmãos não percam a estreitabilidade que eles deveriam ter diante de Deus. É por isso que Hebreus capítulo 10 diz que a gente deve estimular os nossos irmãos ao amor e às boas obras. É um coração para cima e outro coração para o lado. É um coração na vertical e outro coração na horizontal. É um coração na cabeça e outro. É uma visão na cabeça e outra visão no corpo. É uma visão em Deus e outra visão do meu irmão. Eu discordo absolutamente. Já peguei lugares assim. Pior do que Sodoma e Gomorra. Aquelas pessoas onde elas querem ter um contato com o celestial, um contato com o divino, um contato no céu, à direita de Deus Pai. E elas louvam a Deus, e elas glorificam a Deus, e elas olham para o céu porque é lá que Deus está. E aí o irmão tem algum problema, as pessoas têm dificuldades, e eu simplesmente ignoro quem está do meu lado, passo em cima para quem está do meu lado, sou absolutamente truculento, a ponto de dar apenas um exemplo. Há lugares, nas minhas andanças por aí, não foi por aqui, que tem empresas onde pessoas fazem de absolutamente tudo para não saírem dela. E estas empresas, o dono dessa empresa nem crente é. E no mesmo lugar, há empresas em que os donos são todos crentes e todas as pessoas, sem exceção, fazem de tudo, absolutamente tudo, para poder sair de lá, de tão oprimidas que elas são. Porque não adianta eu ter um coração no céu, se eu também não tiver um coração no meu irmão. Não adianta eu ter um coração no meu irmão, se eu também não tiver um coração no céu. Então, as duas grandes coisas do homem de Deus, em Hebreus capítulo 3, é atender a este chamado celestial, fixando nosso olhar em Jesus e fixando nosso olhar na igreja. Segundo lugar, dá tempo, né? Posso? Respira, sei que está indo meio rápido, mas aqui eu estou apurado aqui no tempo, tá bom? Segunda coisa, eu vou para... Isso aqui é indisputável no texto, tudo bem? Segunda questão indisputável do homem de Deus. Está lá em Gênesis 2,15, achei que o reverendo aí aproveitar a carona, reverendo. Vamos junto, tá? Gênesis 2,15 fala de masculinidade, você tem que voltar para lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim para o cultivar e guardar. Há questões disputáveis na cultivabilidade demonstrada nesse texto. Eu nem vou tratar dela. Não me interessa disputar essa questão agora. Como, por exemplo, tem gente que acha que, fundamentado nesse texto, o homem deve governar tanto a igreja quanto fora da igreja. Ok? Mas tem um outro grupo que vai dizer que Paulo fala que a mulher deve ser submissa ao marido e não ao homem. Então, aqui seria uma referência à masculinidade na igreja, mas não obrigatoriamente a masculinidade fora da igreja. Isso é disputável, eu não estou em questão aqui, eu nem vou entrar, preciso de um congresso só para a gente brigar com isso, ok? Para saber o que a gente faz. Tem gente boa dos dois lados. Mas o indisputável nesse texto, eu nem preciso gastar muito tempo aqui, é que, primeiro, a mulher não havia sido criada. Segundo, a ordem é dada antes do pecado. Terceiro, a ordem dada
por Deus ao homem, o homem deve trabalhar, ponto. É simples assim, deveria ser simples. Mas por alguma razão, quando Deus dá ordem para o homem trabalhar antes do pecado, e eu acho que o homem vai trabalhar depois no céu, não vejo nenhuma dificuldade com isso, porque isso não é fruto do pecado, ok? É quando você olha, por exemplo, Provérbios capítulo 6, onde há N passagens que falam do preguiçoso. O cara não tem coragem de levantar o garfo à boca. O cara não quer sair da casa porque ele diz que tem um leão lá do lado de fora que vai comer ele. E isso é tão impressionante, eu vou usar essa expressão, eu não entendo que é uma palavrão, me desculpe, essa vagabundagem é palavrão? Não, tudo bem? Posso falar, né? Então, essa falta de habilidade do cara gostar do trabalho, pode ser assim, né? Isso perpassa o Novo Testamento. Paulo vai dizer, ele diz assim, eu vos ordeno em nome de Jesus. Irmão, em nome de Jesus, a gente expulsa demônio. Parece que algumas pessoas estão possessas do espírito da preguiça. Existe isso aí? Tem a pombagira? Não tem espírito nenhum, mas tem algumas pessoas que parece que tem. Que está amarrado dentro de casa lá. Solta, irmão, você está solto, vai-se embora, vai trabalhar. E aí Paulo diz assim, em nome de Jesus eu ordeno que vocês se apartem de todo irmão que anda de maneira desordenada. Por quê? Porque eu mesmo dei exemplo à vida de vocês, vocês podem me imitar, porque eu não me portei de maneira desordenada. Abre aspas. Eu sei que aqui também tem uma disputabilidade, se o pastor deve trabalhar fora ou não, seja lá o que a gente entenda por fora. Mas Paulo diz, olha, eu dei exemplo à vida de vocês, porque além de trabalhar na igreja, eu também fazia tendas. Então larga a mão de ser vagabundo e assim como eu vai trabalhar. É essa a ideia. Fecha aspas. Nem vou entrar no mérito da questão, mas ele diz aqui, porque tem muito pastor que a Bíblia diz que ele deve receber dobrados honorários por aquele que se afadiga. E tem cara que trabalha o dia inteiro e ele não se afadiga. Você não vê esforço, você não vê labuta, você não vê o cara laborar em cima da palavra de Deus. E se ele quer ficar no ministério, entre aspas, de maneira integral, que isso se faça manifestar na sua palavra, que isso se faça manifestar nas suas meditações, que as pessoas possam perceber que é alguém que de fato trabalhou, é alguém que ele escrafunchou o texto, porque dá trabalho você encontrar qual é a verdade de Deus, mas ela é absolutamente acessível, a ponto de nós encontrarmos, vendermos tudo e comprarmos aquilo que é precioso, como um grande terreno e uma grande pérola que Deus coloca à nossa disposição. Respira, fecha aspas, e Paulo continua dizendo assim, por conta disso, aquele que não quer trabalhar, não coma, porque existem pessoas que andam de maneira desordenada e pior, se intrometem na vida alheia. Não é para se intrometer na vida alheia. Nem que trabalhar não é para se intrometer na vida alheia, mas quem trabalha também não tem tempo para se intrometer na vida alheia, porque está trabalhando, não dá tempo. Então, é para não se intrometer na vida alheia e também trabalhar. Aquele que se intromete na vida alheia, já diria Provérbios, eu gosto de Provérbios, né? Aquele que se intromete na vida alheia é igual um camarada que pega um cão furioso pelas orelhas. Você vai se machucar. Então não se mete onde você não foi chamado, vai trabalhar, você já tem mais o que fazer na vida. Por isso, Provérbios, especialmente aos solteiros, tá? Eu não conhecia esse texto, casei com 20 anos, nenhum problema. Mas eu não vim de uma família crente, ok? Então, eu leio isso com a minha filha, meu piá está aí. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa, ok? Então, a segunda coisa que é absolutamente clara, isso é indisputável, não tem como a gente criar um concílio para disputar isso aqui, se é verdade ou não. O homem bíblico não é vagabundo, trabalha. Só isso. Terceira e última coisa, aqui eu queria gastar meu tempo final, é que, eu vou até beber um golinho de água aqui, porque tem argumentos importantes aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente atende um chamado celestial, fixando a nossa mente em Jesus. Anota aí, filho. Anota aí, piá. Acordado? Atende um chamado celestial. Acorda ele aí, seu Gisto. Anota aí, ó. Atende o chamado celestial, filho. Ó. Anota aí na sua agenda. Anotou? Beleza. Aliás, pastores, eu fazia isso lá, numa das minhas andanças por aí, deu muito certo. Desde os adolescentes, tá? Aqueles que já podem escrever, até a juventude lá, 24, 25, 30, não tem problema. Anota o sermão e depois o pastor vai verificar se o que ele falou está escrito lá. Parecia fila do SUS, né? Terminava a igreja, cumprimentava todo mundo, estava fila lá, mas isso ajudou demais a eu ser mais didático e a eles a prestar atenção naquilo que está sendo dito, ok? Então, a gente deve atender o chamado celestial fixando a nossa mente em Jesus Cristo, que é apóstolo, sacerdote, nosso grande terapeuta, e fixando também na igreja. Segunda coisa,
aqueles que são homens, eles trabalham com um chamado celestial. Tem que trabalhar. Então, eu não sei o que você está fazendo em casa, pode ficar estudando, não tem problema, mas vá trabalhar. Okay? O problema das pessoas hoje é que, aliás, Provérbios também diz isso, né? Cuidado quando você entra na casa de alguém, você tem deliciosos manjares, Jairo, Átila, o camarada que foi o meu, tem padrinho de casamento, né? O que me instruiu logo no início do meu casamento. Ele dizia: Gerardo, cuidado quando você frequentar a casa de quem tem 20 anos de casamento. Eu vou fazer 23 anos de casamento. Por quê? Porque as pessoas construíram aquilo e você está começando. E aí você quer comparar a sua vida com a do outro. Não dá. E esse é o problema do filho. Quando ele olha o pai, que tem 40 anos de casado, que os filhos devem ter casado quando o senhor tinha 30 anos de casado, vou chutar aqui, 30 anos de casado. 30 anos de casado não é a mesma coisa de começar a vida. O problema é que, às vezes, o filho quer comparar o início do casamento dele com os 30 anos de casado do pai. Aí não sai nunca de casa. Não dá, irmão. Sai, voa. Vai, passarinho, bate as asas e vai, ok? Vai trabalhar e vai construir a sua vida, porque isso é uma construção. Terceira e última coisa, isso também é indisputável, Gênesis capítulo 2, tomou o homem, o Senhor Deus, e o colocou no jardim do Éden, a Eva não tinha sido criada, para o cultivar e guardar. Então, era tarefa de Adão guardar não só a Eva, mas tudo aquilo que estava debaixo da sua responsabilidade, que era o jardim, ok? Isso aqui é básico. Guardar dá a ideia de observar, salvar, vigiar de perto, com o fim de que nenhuma ameaça entrasse no jardim do Éden. E aí nós conhecemos a ameaça de Satanás conversando com Eva, e o reverendo colocou bem, onde é que estava Adão? Essa é a grande questão. No texto, onde é que estava Adão quando Satanás estava conversando com Eva? Os exegetas dizem assim, que o termo que aparece quando ela diz ela comeu e deu ao seu marido, a palavra deu é literalmente esticou o braço. Passei na prova aqui? Esticou o braço. Ok? Então, provavelmente, Adão está do lado do Eva quando Satanás está conversando com Eva. Se ele foi colocado para guardar o jardim, inclusive Eva que estava lá, porque essa não era a única responsabilidade que estava sobre a tutela de Adão, então, quando Satanás está introduzindo um conceito errado, Adão deveria... Pode parar aqui, conversa essa aqui, rapaz. Você está falando que Deus não disse. Deus disse sim, e ele deveria se interpor para proteger a vida de Eva, se interpor entre Eva e Satanás. Aí eu me lembro da vida de Noemi. Você conhece Noemi, que tinha 2 noras, Ruth e Orfa. Morre os seus 2 filhos, ela não tem mais filho para dar para casamento, e ela se despede das suas noras com as seguintes palavras. Noemi dizendo a Ruth e Orfa: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Obviamente, beijas, elas choram e dizem: não, nós vamos junto onde você estiver. Todo mundo concorda, os comentaristas, que a palavra sejais felizes, desejada de Noemi para a vida de Ruth e Orfa, significa literalmente vos dê um lugar de descanso. E esse lugar de descanso, a Noemi, a Ruth e a Orfa encontrariam cada um na casa de seu marido. Porque a nossa casa deve ser um lugar de felicidade. E a felicidade se encontra quando o marido ele protege, ele guarda a sua casa. Era esta a função de Adão. A Ruth entendeu isso. E ela vai conversar com Boaz. Olha só o que ela diz. Sucedeu que pela meia-noite, eu até imagino Boaz dormindo, acorda, assustando-se o homem, sentou-se porque tinha uma mulher deitada a seus pés. Disse ele: quem é você? E ela responde: eu sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque és resgatador. Nem me interessa agora o fato de que ser resgatador é cumprir a lei do levirato. Ok, a gente sabe mais ou menos isso. Mas a ideia é de que ela clama a vida de Boaz. Estende a tua capa, porque estender a capa era sinônimo de proteção. Todo mundo entende que lá em Ezequiel capítulo 16 também aparece essa expressão para demonstrar quando alguém iria pedir uma mulher em casamento.
Ele estendia a capa sobre ela e agora você passaria a ser minha. E em Ezequiel capítulo 16, a menção que é ali é em relação a Deus para com a sua igreja. Deus está dizendo para com a sua igreja que eu vou estender a minha capa e você vai passar Jerusalém a ser minha, debaixo dos meus cuidados e da minha salvaguarda. E essa cerimônia, dizem alguns, eu falei para minha filha, ela ficou toda empolgada, né? Eu tenho uma guria e um piá. A guria Raíssa lá, tem 23 anos. E ela está lá, namorandinho e tal, o namorado dela está lá em Cuiabá, uma benção, né? Vai lá, trabalha, filha, isso, vai trabalhar, né? E está lá e quer casar. Filha, esta é uma cerimônia bacana, de estender a capa. A gente gosta de cerimônias que sejam bíblicas, está aí, ó. Tem cara que quer estender a capa sobre a sua namorada, era a mesma ideia de estender as asas sobre a tua serva. Era a mesma ideia de você estar entrando em aliança junto comigo. E alguns até dizem que estender a capa era a mesma capa que cobriu o camarada, ele estendia sobre ela o restante da capa e os dois ficavam sobre a mesma capa. Para mostrar que agora aquilo que está debaixo da minha capa, agora está debaixo da sua capa. Aquilo que me traz proteção é aquilo que traz proteção para você. Aquilo que eu encontro debaixo das asas do Altíssimo como homem, é aquilo que você vai encontrar debaixo das minhas asas como homem. Aquilo que eu encontro debaixo de Deus, o auxílio, a proteção, a aliança, o cuidado, é este auxílio, proteção e aliança e cuidado que você vai encontrar debaixo da minha capa. Agora, tem guri que quer colocar a capa sobre a vida da guria e ele não consegue nem pagar a conta de luz. Vai dar que tipo de proteção à vida da guria? O cara não consegue nem sair do lugar. Nem fio na cara não tem. Vai fazer barba, se arrebenta inteirinho. Irmão, você tem que ter proteção para... antigamente tinha... Como é que era o nome? Dote. O que nós temos para oferecer? Eu fui falar com a minha esposa sobre isso, que eu fiquei pensando nisso, né? Falei, mulher... Faz 23 anos de casada, a capa está meio rasgada, né? Mas ainda estamos debaixo da mesma capa. Ela falou, estamos. Porque o homem foi feito para guardar. E aquilo que Noemi desejava para a vida de Ruth e Orfa, e que Ruth encontra na vida de Boaz, esta segurança, ela clama por isso, irmãos. Estende a sua capa sobre mim, porque eu quero aquilo que você tem para me oferecer, eu quero a tua segurança, eu quero a tua paz, eu quero a tua tranquilidade, eu quero a aliança que você tem com Deus, eu quero ter com você, o compromisso que você tem com Deus, eu quero ter contigo. Estende a tua capa sobre mim. Tem muita mulher nos dias de hoje pedindo a vida do marido, estende a tua capa sobre mim. Adão deveria ter feito isso sobre Eva, estendido a capa espiritual dele, embora andava pelado, mas espiritualmente ele podia estender a capa sobre ele. Não vem para cá não, porque a Eva está debaixo da minha guarda, a Eva está debaixo da minha proteção. Aqui nesse lugar tem alguém que guarda esse lugar, e eu vou proteger a vida dela. Você está falando mentira? Arreda-te, Satanás. Era isso que Adão deveria ter feito, e é isso que nós homens deveremos fazer, em relação à nossa casa, e em relação a tudo aquilo que está debaixo da nossa responsabilidade. Não é só a nossa casa, vou chegar lá. Os querubins guardaram o jardim do Éden do jeito que Adão não guardou. Diz o texto que ele foi expulso o homem, Deus coloca querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Todos nós sabemos que estava em disputa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeram, expulsaram, Deus bota um querubim e diz, a partir de hoje, ninguém come dessa árvore aqui. Tem 2 frutos, tem 2 árvores. Veja se depois que o querubim está lá, Satanás se aventura a tentar lá e botar alguém para poder comer a árvore do fruto da vida. Ninguém aparece mais, porque tinha um querubim ali, e eu volto a dizer porque eu fui criado na Bahia, e o querubim não era baiano. Eu já disse a última vez, quase me apanhei ali, né, pastor? Eu fui criado na Bahia, velho. O pessoal trabalha para ter dinheiro, depois vai para poder recuperar a saúde, e o médico diz, relaxa, meu rei, se acalme. Faz igual aquele camarada que está lá, cara sulista, trabalhador, chega lá no meio dos baianos e diz, calma, eu estou trabalhando aqui porque eu quero... Por que você trabalha tanto? Não, você deveria trabalhar, pegar a rede e fazer um negócio mais para você poder comprar uma rede maior. Eu falei, para quê? Para você comprar uma rede maior, para você poder pegar mais peixe e a sua renda aumentar. E o baiano diz, para quê? Porque se sua renda aumentar, você vai poder fazer uma coletiva, como é que é? De pescadores lá? Uma cooperativa, e ele fala coletiva, né? Uma cooperativa de pescador para vocês poderem ganhar mais dinheiro. Eu falei, para quê?
Porque vocês ganhando mais dinheiro, vocês podem ali comprar uma casa e começar a construir a casa de vocês. Ele falou, mas para quê? Porque lá no futuro, daqui a 40 anos, quando você morar naquela casa, você vai poder descansar finalmente e relaxar. Ele falou, mas para quê se eu posso fazer isso agora? Vai lá, querubim. Calma aí, meu rei. Que violência é essa? Está nervoso? Eu vou é lá. E agora, assim como estava lá na mula de Balaão, até a mula viu que tinha um camarada. Não dá para passar daqui porque tem alguém ali na frente. Preste atenção. E a mula fala, nem você está enxergando, porque ninguém come da árvore do fruto da vida, porque tinha um querubim lá para proteger, para guardar aquele lugar, coisa que Adão não guardou. Era ele para ter guardado. Aliás, diga-se de passagem, o grande exemplo é o exemplo de Jesus, que ele guardou a vida de Pedro, guardou seus discípulos e guarda a vida de cada um de nós. Eu estou chegando no final, respira fundo. O próprio Jesus, quando ele está conversando na oração sacerdotal, ele diz assim ao Pai, quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, eu os protegia. Jesus é este modelo de quem guarda, porque ele guardou a vida de Pedro. E ele diz, Pedro, Simão, Simão, Satanás reclamou para peneirar a vida de você. Se não sou eu te guardando, rogando por você, você já era. Porque a palavra que aparece para peneirar incluía não só Pedro, mas a vida de todos os discípulos. A palavra que aparece para peneirar dá a ideia de onde ele roga ao Pai para peneirar. Rogar aqui é literalmente implorar. Eu fico imaginando as argumentações de Satanás implorando para acabar com a raça de Pedro, para acabar com a raça dos discípulos. Ele implorava do jeito que ele chegou na presença de Deus para clamar, no certo sentido, por Jó, do jeito que ele chegou na presença de Deus para acusar o sacerdote Josué lá em Zacarias capítulo 3, do jeito que Apocalipse descreve o grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, diademas, onde com a sua cauda ele arrasta até essa parte das estrelas dos céus e se coloca diante da mulher para acabar com a raça da mulher e de seu filho, do mesmo jeito que Pedro, depois dessa experiência, vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, que a gente deve tomar cuidado, porque Satanás anda ao nosso redor para acabar com a raça de todos aqueles que não prestaram atenção, porque Satanás queria devorar a vida de Pedro, ele queria devorar a vida dos discípulos, e ele também quer devorar a vida de cada um de nós. Aliás, diga-se de passagem, o termo rogar significa duas coisas. Ele quer peneirar como quem bate arroz, que vai batendo com violência, e ele quer bater com grande provação na vida dos seus discípulos. E a palavra rogar aqui é de onde vem a nossa palavra eclipse. Satanás quer bater a vida de Pedro com tamanha força, virulência e veemência, de maneira que aquilo sirva de uma grande tempestade, que ele não consiga se levantar, ele não consiga mais olhar para a luz do sol, porque Satanás se interpõe entre Jesus, que é o nosso sol, e a vida de cada um de nós, como ele se interpôs entre Deus e Eva. E, aliás, o objetivo dele é destruir a fé, para que a pessoa não se levante mais. De que maneira? Botando na cabeça do ser humano. E olha que Pedro caiu depois. Logo depois dessa aprovação, Pedro nega Jesus 3 vezes. Qual que era a ideia? A ideia era botar na cabeça de Pedro que o ser humano não se interessa por Deus, botar na cabeça de Pedro que se o ser humano se interessa é por interesse, ou que o ser humano é incoerente, como era a vida de Josué lá em Zacarias, ou que o ser humano é tão pecador que nem Deus dá jeito, ou ele não é tão pecador que ele não precisa de jeito. Qualquer que seja a razão, o objetivo final da vida de Satanás é bater na vida de Pedro como quem bate arroz, bater na vida dos discípulos como quem bate arroz, bater na vida de todos nós como quem bate arroz, para fazer com que a nossa fé seja destruída, para fazer que quando a gente cai, a gente não se levante mais. E isso, Jesus mesmo disse, que a eficácia de Satanás seria tão grande, que ele disse, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Nós, se não é a salvaguarda de Deus, nós não somos pários para Satanás. É por isso que Jesus diz, mas eu os protegi, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, porque desse aí não tinha jeito, esse aí já estava predito, e eu não fiz absolutamente nada por ele. Rogo por estes, mas rogo também por aqueles que vieram a crer em mim. Jesus fez isso. Adão era para ter guardado Eva, não guardou.
como que era para ter estendido a sua capa. Os querubins guardaram o jardim do Éden, coisa que Adão não fez. Mas aquilo que Adão não fez e os querubins fizeram, Jesus faz, guardando a vida de cada um de nós. Diz a Bíblia que nos dias de hoje, Ele vive para interceder pelos seus, salvando completamente, totalmente a vida dos seus. Eu fiquei me perguntando o que significa, está lá em Hebreus capítulo 7, salvar totalmente. Aqui é bem um argumento final, significa salvar para sempre, significa salvar sem restrições, no último dia não vai sobrar nenhuma impureza sobre nós, porque Jesus nos guarda, mas salvar corretivamente. Porque a ideia de corretivo demonstra que não é só um salvar no futuro, é um salvar no presente também. Tem onde a expressão totalmente que aparece ali em Hebreus, aparece em outro lugar que demonstra exatamente o que é que significa. Estava ali uma mulher, para demonstrar o que é que Jesus salva completamente, ok? Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Andava curvada e não podia, de modo algum, levantar-se. Não podia levantar-se totalmente. A outra tradução diz que ela andava curvada sem de modo algum endireitar-se. Ela não conseguia ficar reta completamente. Quando Jesus abençoa e cura a vida daquela mulher e ela consegue se endireitar completamente, é esta a ideia de Jesus salvar completamente. Quando nós cairmos do mesmo jeito que Pedro caiu, e nós como os homens, a gente sabe disso, o reverendo estava demonstrando isso nos seus aconselhamentos, a gente vai, se não passarmos por isso, vamos ter irmãos nossos que vão fraquejar na fé, e a gente vai ver pessoas que vão cair. A grande questão não é a habilidade nossa de enxergarmos a queda de nossos irmãos. A grande questão é a habilidade que nós teremos para darmos a mão para ele se levantar, como Jesus fez em relação a Pedro, logo depois que ele caiu. É isso que é salvar completamente. É quando um camarada estiver no buraco, você dá a mão e tira ele do buraco. Quando ele cair, você fala, ó, vê se presta atenção onde você está andando. E não anda mais por aí. Faz aquilo que Provérbios 4 está dizendo. Vai por um outro caminho. Vai pelo caminho que Deus aplanou. Vai pelo caminho que está mais claro. Anda durante o dia, como diz Provérbios capítulo 7. E tantas outras coisas para que você não caia mais. Beleza? Caiu? Dá a mão e nós levantamos juntos. Até Jesus voltar. O grande papel não é dos pastores, não é dos presbíteros, são dos homens. É olhar a uma mente lá no céu, onde nosso irmão Jesus Cristo habita, mas olhar uma mente aqui na terra, onde os nossos irmãos estão. E eles estão debaixo da nossa responsabilidade. Por isso eu fiz questão de dizer que Adão tinha debaixo da sua responsabilidade cuidar de Eva, da sua casa e de todo o jardim. Nós, como homens, temos a responsabilidade de cuidarmos da nossa casa, e aí sim é indisputável que os homens é quem deve liderar a vida da igreja. Os homens é quem precisam cuidar da vida da igreja. Então eu vejo pessoas dizerem assim, nossa, mas a minha igreja está difícil, então você pega e torna a sua igreja fácil. Nossa, mas a minha igreja está caindo, então você pega e ajuda a sua igreja a levantar. Nossa, mas a minha igreja está cheia de pecado, então você vai trabalhar para santificar a sua igreja, porque é isso que Jesus faz por todo aquele que cai. É esse o trabalho de Jesus, de guardar a vida dos seus, fazer aquilo que Adão não fez. Proteger, cuidar, para que todos aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, se caírem, levantem. Estende a sua capa sobre mim. É por isso que eu gosto do Batman, porque Gotham City está debaixo das asas do Batman. Talvez alguns gostem do super-homem, que Manhattan ou Nova York está debaixo das asas dele. Todo super-herói tem que ter asa, irmão. E o melhor super-herói, não adianta, da Liga da Justiça é o Batman. Porque o super-homem é sequestrado, todo mundo é sequestrado, você pode ver. Quem que salva todo mundo no final? O Batman. Tem poder nenhum, velho. O único poder que ele tem é, qual é o seu poder? Sou rico. Né? É o único poder do cara, bicho. É óbvio que ali é uma exaltação do ser humano sobre todas as outras habilidades. É essa a ideia do desenho. Mas tudo bem, apesar disso eu prefiro o Batman, ok? Deu para entender? Fechamos aqui. Eu vou só revisar para nós. Primeira coisa, lá em Hebreus capítulo 3, a gente deve atender ao chamado celestial. A gente faz isso olhando para Jesus, que está no céu, que é o nosso apóstolo, sumo sacerdote e o grande terapeuta. E a gente faz isso olhando para a igreja, Hebreus capítulo 10. Porque a gente deve ter um olho no céu e um olho na igreja. A segunda forma é trabalhando como um chamado celestial. Irmão, homem que é homem, trabalha. Só isso. Não inventa.
trabalho. Ah, mas não tem trabalho. Lava carro, faz qualquer... Meu primeiro trabalho foi mexer com balancim. Balancim é um trem de um arame, que você tirava, cortava um pedaço, juntava aqueles 2 pedaços cortados e enrolava para ele ficar na cerca lá. Balancim. A gente tinha dinheiro para comer 15 dias em Maringá. Perdemos absolutamente tudo. Só tinha eu, meus irmãos e minha mãe. Meu pai tinha falecido e ficou na Bahia. O que eu ia fazer? Ninguém mandou, ninguém falou nada, mas não tinha comida. Vai trabalhar. E Deus começou a abençoar em casa. Eu só estou fazendo uma descrição, mas por graça de Deus e pura misericórdia. Deus começou a abençoar em casa, quando alguém da casa se levantou para trabalhar, ainda que seja para fazer balancinho. Eu me lembro que antes do meu pai morrer, ele começou a ter problemas nos rins, poderia beber um golinho só de água o dia inteiro, ele bebia 2 litros de água. Eu que levei para ele, eu que levava ele no hospital para fazer hemodiálise no umbigo. E eu me lembro que a gente começou a perder tudo. A gente dormia no chão, leva para o hospital, eu volto, quem vive em questão de hospital sabe como é. E aí eu com a minha mãe, com 12 anos, adolescente, né, meu piá tem 10, 12 anos, imagina, lá na Bahia, pegar um carrinho de mão para vender xaxim na feira, passando na frente dos meus amigos. Isso era como diz Boris Casoy, para um adolescente isso era uma vergonha, era a morte. Mas Deus sempre abençoou quando alguém se dispôs a trabalhar, ainda que seja para vender xaxim na feira. Terceiro e último lugar, os homens atendem ao chamado celestial, trabalham e guardam. Guarda a sua casa, guarda a sua igreja, guarda tudo aquilo que está debaixo da sua autoridade e da sua responsabilidade. É isso que o homem faz. Em vez de ficar só olhando o erro, trabalha para aquele que caiu levantar. Então nós temos muito trabalho, irmãos. Porque Jesus, o seu ministério foi dividido entre trabalhar e orar. Até hoje, achou que ele estava ressurreto, falei, beleza, já morreu, né? Adeus, né, irmão? Ô irmãozinho que dá trabalho, ovelha negra, nós somos, né? Quem são as ovelhas negras? Somos nós. E Jesus chega no céu e diz, não, tem que continuar, velho, porque senão o pessoal não chega aqui. Bora orar. E Jesus está lá não sei quantas vezes, não sei qual a intensidade, mas ele está orando. Continua trabalhando para guardar a vida de cada um de nós, do jeito que Adão não fez com Eva, mas do jeito que Boaz fez com Ruth. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, ela é desafiadora, e nós só podemos atender esses desafios se o teu Espírito for superabundante na nossa vida. Queremos pedir perdão e misericórdia quando nem enxergamos isso. Mas à medida que enxergamos, pedimos a Deus para que o Senhor nos impulsione para atendermos esse chamado que é do céu. O nosso coração precisa estar no céu. A gente precisa pensar sobre o céu. A gente precisa buscar o céu. Oh Deus, faz com que a celestialidade da nossa vida fique evidente, absolutamente clara. Porque o nosso irmão está aí à tua direita, Pai. Se tem alguém de nós aqui terreno demais, alguém de nós aqui com dificuldade de ter vontade de trabalhar, alguém de nós aqui, ó Deus, que esmoreceu, que quem sabe está desempregado e nem imagina como é tão importante que ele vá trabalhar. Quem sabe tem alguém nessa manhã, ó Deus, que tem dificuldades não só de trabalhar, mas também tem dificuldades de trabalhar para guardar, para proteger tudo aquilo que está debaixo da sua responsabilidade, igreja, família. Dá-nos o espírito correto. Em nome de Jesus, dá-nos o espírito correto de sermos servos, de sermos homens que fazem aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu termino com a única palavra que tem, o reverendo colocou do desafio, é o único desafio que tem na primeira carta de Paulo, capítulo 16, ele diz assim, portai-vos varonilmente. Ele diz para a vida da igreja, homem vira homem, na vida da igreja. Ele não diz homem para as mulheres, ele diz tudo aquilo na primeira carta aos Coríntios, diz, portem-se varonilmente. Ele termina a sua despedida foi, homens, se portem como homens. Essa é a minha despedida para nós, homens, vamos nos portar como homens. Obrigado. A palavra está com o Pacheco.